Monteiro, como Thomas da Luratec disse agora há pouco, eu sou da Scan System aqui no Brasil, diretor de vendas. Hoje a gente tem o prazer de fazer essa apresentação, esse webinar, para clientes no Brasil, Portugal, Moçambique e Angola. Então estamos aí com o pessoal aí bem lusófono atendendo esse webinar. Tá? Antes de começar, gente, eu só gostaria de dizer para vocês que a gente vai dividir essa apresentação em 3 partes. Ok? Primeiro teremos uma apresentação de 15 minutos feita por mim de PowerPoint, né, com informações básicas sobre a solução do PDF completo. Depois teremos mais 10 minutos de apresentação de casos práticos do funcionamento do software feita pelo Max. E depois, no final, mais uns 10 ou 15 minutos, de acordo com as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai deixar aberto para perguntas e respostas. Okay? Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, se fizerem um favor para a gente ter um rendimento melhor do tempo, tomarem nota, portanto, das dúvidas que tiverem e a gente fala sobre essas dúvidas no final. Ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, como compactar e converter os processos em arquivo PDF. Né? O papel se tornando digital. Enfim, soluções existentes hoje, como a maioria de vocês já deve trabalhar no mercado de digitalização, né? O comum, portanto, nós trabalhamos com imagens preto e branco em TIFF Grupo 4, documentos a cores, só um segundinho, por favor. Ok, documentos a cores, o básico, as pessoas utilizarem o JPEG, né, e por vezes ainda usam o PNG, o BMP, ou outros formatos de imagem, formatos raster, e formatos especiais mais frequentes, que são o JPEG e TIFF. Né? As desvantagens dessas soluções. Okay? Também é um pouco repetitivo para quem já tem experiência nisso, mas sempre vale a gente lembrar. Vários formatos já existentes para documentos digitalizados, né? Então a gente começa a ter uma salada de frutas aí de imagens. Okay? Mais formatos ainda para documentos criados digitalmente, no caso, por exemplo, sei lá, a gente gera documentos em Word, documentos em Excel, documentos em PowerPoint, enfim, são N formatos de DWG, enfim, por aí afora. A perda de informação, né, que a gente tem com algum desses formatos, como por exemplo o TIFF Grupo 4 em preto e branco, como vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Qualidade de imagem ruim, tamanhos gigantes de imagem, que acho que esse é o grande ponto aí fundamental do produto que a gente vai estar apresentando, não é? Quer dizer, qualquer um de nós sabemos que, por exemplo, digitalizar uma imagem JPEG em A0, por exemplo, e a 300 dpi, a gente vai ter imagens aí como, sei lá, 200, 300, 400 megas por imagem, o que se torna o trabalho quase impossível de se manusear esse tipo de imagem. Né? A ausência de metadados normalizados entre cada um desses formatos que eu citei atrás, e sem pesquisa por texto em OCR, né? Porque essas imagens normalmente não trazem OCR. Se a gente quiser OCR, a gente tem que utilizar uma segunda ferramenta, né? Como, sei lá, o FileReader ou enfim, outras aplicações que existem no mercado, para se passar OCR nos documentos. Portanto, a má qualidade de imagem versus o tamanho do documento. Esse é a grande briga, digamos assim, das pessoas. Né? Ou a gente tem uma imagem em TIFF ou BMP, que é uma imagem integral, colorida, ou a gente pode ter essa mesma imagem colorida em JPEG, mas aí perdendo qualidade. Né? Na primeira a gente não perde qualidade, como vocês podem ver aqui embaixo. O tamanho de uma imagem A4, por exemplo, em TIFF, sem compressão, ela fica em torno de 24 megas aproximadamente. Né? Se a gente utilizar o formato JPEG, ela cai para 180, em compensação, perde-se qualidade e definição de imagem. No TIFF Grupo 4, que é um formato tanto standard para documentos preto e branco, né, o tamanho consegue se reduzir substancialmente esse número, no entanto, é uma imagem preto e branco, uma imagem que se perde qualidade. Já amplamente utilizado, não é? A gente quer unificar os formatos de imagem, por exemplo, em imagem 2 PDF, okay? Ou ter arquivos que permita busca por texto, ou ter acesso a novos esquemas de compressão, por exemplo, o JPEG 2000, ou normalizar os dados. Né? Essas são algumas das questões que normalmente os clientes colocam e que buscam esse tipo de solução, né? Mas não encontram um formato específico para isso. Né? A resposta para essas perguntas é que o PDF, portanto, não tem nenhuma das desvantagens dos outros formatos padrões, como a gente vai ver a seguir. Né? Então, se a decisão para que o formato de arquivo seja PDF, por que não o PDF-A? Né? Com todas as suas vantagens sobre o PDF padrão. PDF-A, para quem também não sabe, né, é o PDF já com OCR, ou seja, com reconhecimento ótico de caracteres.
A vantagem, portanto, desse tipo de arquivo, né, a nível de pesquisa do arquivo, por exemplo, no caso de uma biblioteca digital, após um download de livro, você pode fazer a pesquisa por palavras dentro desses documentos que foram baixados, né? Ou manuais técnicos, ou arquivos multipáginas de, por exemplo, sei lá, projetos de construção, né? Ou documentos obtidos de bancos de dados para serem enviados a clientes, fornecedores, advogados, às vezes documentos bancários, né? Todos esses tipos de documentos que geram um volume muito grande, né? A gente pode ter ele normalizado em formato PDF e com a vantagem de ter o OCR incorporado. Para documentos preto e branco, né, a gente tem o formato JBIG, portanto, 2, da ISO IGC 14492, que foi criado como alternativa ao sucessor do TIFF Grupo 4. Né. Existe um modo lossless, portanto, completo e visual, ou seja, com menos perda de informação, né, embutido no PDFA, disponível no próprio Adobe Reader. Tá. No TIFF, tipo fax Grupo 4, a gente tem aqui os mesmos exemplos, uma imagem com 60K, em JBIG 2 Lossless cai para 46, né? E JBIG 2 Lossy, né? A gente ainda perde um pouco mais de informação e, em compensação, ganha-se um pouco mais no tamanho, na compressão do arquivo. Né? Mas tudo isso lembrando sempre, gente, que a gente está falando em documentos preto e branco. Okay? Para documentos coloridos, né? Isso foi um estudo feito pela Kodak uns anos atrás, onde a gente diz que a cor não é algo apenas bonito de se ver, mas aumenta a produtividade dos empregados e poupa dinheiro. Né? E isso é talvez um dos pontos mais fortes do PDF Compressor, é a possibilidade de a gente poder trabalhar com cor. Né? Como eu costumo brincar em algumas apresentações que a gente faz, a gente diz que o mundo é colorido, o mundo não é preto e branco. Né? No caso da documentação, da gestão documental, a gente utiliza enfim, padronização do preto e branco apenas por uma questão de compressão de imagem. Né? Com todos os clientes praticamente que a gente conversa, se a gente falar para ele, por exemplo, você prefere uma imagem, esquece o tamanho da imagem, okay? Mas você prefere ter no seu sistema uma imagem colorida ou uma imagem preto e branco? Né? 99% das perguntas, das respostas que a gente obtém é que o cliente gostaria de ter as imagens sim coloridas. E não preto e branco. Só tem o preto e branco por uma questão de compressão, de tamanho de arquivo, como eu acabei dizendo. Né? Isso a gente vai ver no próximo slide, a diferença que faz um arquivo colorido para um arquivo preto e branco. Né? Então, no estudo que fizeram, os empregados, por exemplo, trabalham melhor com documentos, 14% melhor reconhecimento dos documentos, 70% tomam decisões mais rápidas e 80% maior exatidão de leitura. Né? Em termos de custo, também é importante a gente salientar que existe uma poupança de 75% dos custos de digitalização. Por quê? Porque dispensa a separação manual dos documentos antes da digitalização, né? A gente não precisa de softwares ou procedimentos diferentes na hora da captura dos documentos, sem grandes ajustes diferentes no próprio scanner, menos redigitalizações, né? Quando a gente faz, às vezes, digitalização em preto e branco, vocês devem saber que, às vezes, alguns documentos têm que ser redigitalizados por uma questão de definição da imagem que não ficou bem definida. Isso acaba gerando apenas uma digitalização por página. Tá? Então, aqui ó, a gente tem um exemplo prático do que é um documento digitalizado a preto e branco, em tons de cinza e a cores. Né? Então, se a gente pegar esse relatório, por exemplo, né, em preto e branco, eu consigo ali, mesmo, claro que aqui não se consegue ler muito bem porque a imagem está reduzida, mas eu conseguiria ver, portanto, o básico da informação, as colunas, os títulos e a informação em si. Né? No tom de cinza, vejo essa mesma imagem um pouco melhorada, mas no colorido eu já consigo definir visualmente que, por exemplo, existem aqui pontos que estão marcados com marca-texto em amarelo, então, quer dizer, visualmente a minha atenção vai se voltar para essas áreas marcadas no marca-texto, como se fosse um documento original. Né? Eu posso ter, por exemplo, o texto escrito em vermelho, sei que, por exemplo, no caso de uma documentação contabilística ou contábil, né? Esses documentos podem ser, esses valores podem ser de débito, por exemplo, né? E os valores que estão em preto ou azul serem receitas e serem valores diferentes. Tudo isso é comunicação visual. Né? Que num documento preto e branco, eu teria que me ater mais tempo analisando esse documento do que olhando um documento colorido. Né? Isso é apenas um dos exemplos da aplicação da cor no documento. Daí, aqueles números que a gente apresentou no slide anterior, né,
de poupança de custos, de poupança de tomadas de decisões e etc. Compressão melhorada, né? Aqui a gente tem, deixa-me ver aqui como é que nós estamos de tempo. Pronto, nós temos ainda 6 minutos. Compressão melhorada para documentos coloridos, compressão MRC, que é o conteúdo raster misto, né? Dividido em documentos, o PDF compressor, na verdade, o que ele faz? Ele pega a imagem e divide ela em layers, em camadas, né? Por isso ele consegue uma compressão tão grande dos documentos, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esse texto, essa imagem que está aqui ao lado, né? A gente tem um texto em vermelho, um texto em azul, por exemplo, e uma fotografia. Okay? No funcionamento dele, o que é que ele faz? Ele divide essa imagem numa camada que contém aqui a parte de texto colorida, uma outra camada de texto com preto, e numa terceira camada a parte de imagem. Né? Então, isso é o que está representado nessa tabela ao lado. Né? São 3 planos. Okay? Aqui, mais uma vez, aquele mesmo exemplo, né, para documentos coloridos. Então, o que ele faz? Ele vai dividir esses 3 documentos em 3 camadas. Vai colocar o que for texto preto numa camada, o que for texto colorido em outra, e a parte de imagem numa terceira camada. Slide. Ok. Para documentos coloridos, né, compressão extrema, totalmente legível, salva a cor e a qualidade visual. Então, vocês veem que aqui a gente tem um quadrinho um pouquinho mais completo do que aqueles que eu apresentei no início, né? Onde a gente vai ver que uma imagem TIFF colorida, sem compressão, na mesma, tem os 23 megas e 8, quase 24. O mesmo TIFF, em grupo 4, preto e branco, essa imagem cai para 60K, em compensação, perde-se as informações de cores. No JPEG, a gente consegue uma redução razoável, mas perde-se muito em termos de qualidade de imagem, né? E no PDF A1 e PDF A2, né, que são os 2 tipos de PDF As, o 2 sendo mais recente, né, a gente vê que o 2 ele tem uma leve melhora na definição da imagem, a imagem já colorida, e com um tamanho de imagem 55K. Okay? Para aqueles que já viram demonstrações conosco do PDF Compressor, né, enfim, estão só entendendo talvez um pouco melhor a funcionalidade de como o software funciona. Para aqueles que nunca viram, né, eu sugiro que aguardem até a demonstração do Max, porque com certeza vocês vão ficar bastante surpreendidos, porque aqui eu estou mostrando apenas a parte teórica, não é? Mas na parte prática vocês vão ver que não há realmente nenhum truque, que é realmente um produto fantástico. Okay? Como converter os documentos digitalizados em PDF? Aqui é um sistema comum de digitalização, não é? A gente tem aqui, portanto, a entrada da documentação dos documentos para o scanner, a saída das imagens num desses formatos, TIFF, JPEG ou até PDF, a ferramenta de conversão para PDF, que será o PDF Compressor, né, onde ele vai fazer a conversão, está escrito aqui embaixo, processo de conversão e otimização, incluindo opcionalmente o OCR, porque o OCR pode ser aplicado às imagens ou não. Okay? Por exemplo, se a gente está fazendo um lote de documentos digitalizados apenas de imagens, né, não tem necessidade de a gente aplicar o OCR. Se eu estou digitalizando documentos com texto e imagem, aí sim, realmente, eu posso utilizar o OCR. Né? A saída pós-tratamento em PDF-A, né? E depois o armazenamento dessas imagens, que poderá ser feito na rede, poderá ser feito na nuvem, pode ser aplicado no workflow, o armazenamento no servidor, num sistema de Electronic Content Management, que seria o software de gestão desses documentos. Depois, nós teríamos aqui um exemplo de documento, por exemplo, no departamento de crédito. Okay? Uma sala de correspondência, isso aqui é um caso típico de um banco alemão, como se fosse um case. Não é? Arquivos de crédito de cheques internacionais, por exemplo, o Hella é um banco alemão, cujo turnover desse banco são 168 bilhões de euros ano, ou seja, tem um tamanho razoável, não é? 5.700 funcionários. É um exemplo prático de onde o PDF Compressor foi instalado. Né? O projeto eles tinham que converter 20 milhões de páginas arquivadas para PDF-A, converter toda a correspondência diária de entrada em PDF-A, que eram 2 projetos em paralelo, então um era o que existia no arquivo, o outro era o dia a dia. Converter a entrada também de e-mails para PDF-A, seria um terceiro projeto, criar os arquivos eletrônicos de entrada completos. As ferramentas utilizadas foram o PDF Compressor, o Kofax Accent, o Centera da SM,
e o WinCore da Nixdorf Archive Net, que foram um conjunto de 4 softwares. Né? O resultado desse projeto foi arquivos coloridos nos arquivos eletrônicos, que era uma coisa inovadora, arquivos PDF-A altamente comprimidos, arquivos totalmente pesquisáveis, contendo a questão do OCR, como eu expliquei anteriormente, arquivos com legibilidade de longo prazo, né, que é a questão de se utilizar o formato PDF, e os primeiros passos no sentido de se criar um sistema com um único formato de arquivo, ou seja, a normalização de todos os diferentes formatos e tipos de arquivos para PDF. Um outro exemplo prático aqui no e-government, okay? No caso, o registro de residências de construção, como se fosse um departamento de registro de imóveis, né? Os arquivos de longo prazo na cidade de Erlangen, na Alemanha, uma cidade pequena, 103 mil habitantes, 70% da cidade com acesso à internet, iniciativa do centro de e-government da cidade. Quer dizer, foi um projeto dentro da prefeitura da cidade. Né? O esboço, os objetivos do projeto era converter todas as escrituras em PDF-A, depois converter os arquivos, as plantas de construção também em PDF-A, e o terceiro usar o PDF-A para todos os arquivos digitais. Né? O resultado desse projeto foi o PDF aplicado, adequado tanto para documentos de formatos menores como os maiores, né, como os desenhos técnicos, etc., enfim, plantas com mais de 100 megas, os arquivos em PDF-A com alta compressão, reduzindo os custos de armazenamento, que é outro ponto bastante importante, principalmente quando a gente fala aqui, gente, em armazenamento na nuvem. Não é? Como vocês sabem, muitas empresas hoje é uma tendência usarem os sistemas de gestão documental na nuvem. Esses sistemas, quando estão na nuvem, eles são cobrados de vocês, dos clientes, enfim, por megabytes ou gigabytes armazenado. Né? Se vocês tiverem todos os documentos de vocês com uma compressão grande como essa, em vez de vocês, por exemplo, em 1 giga terem lá 100 mil documentos, vocês passam a ter 500, 600 mil documentos. Okay? Isso é um ponto bastante importante. A garantia da legibilidade de longo prazo para todos os arquivos, e os arquivos agora estão disponíveis rapidamente para pesquisa diária para os munícipes, para as pessoas que moram na cidade, que têm acesso ao site da prefeitura, de verem os seus documentos. Okay? Na Alemanha, hoje, digitalizar para PDF-A com ACR já é considerado um caminho sem volta, não é? Quer dizer, isso é uma prática já muito utilizada, enfim, já comprovada e aplicada no mercado alemão. As razões para fazer isso não são sempre apenas para PDF-A, né? Mas pela possibilidade de ter o ACR embutido, pela alta taxa de compressão, a fácil conversão centralizada e automática, né? Coisas de software, como a gente fala, seja resultados bastante confiáveis e a dispensa da interação humana. Por quê? Porque o software ele pode trabalhar automaticamente. Então a gente pode, por exemplo, no caso de uma empresa que tem grande volume de digitalização, ela pode digitalizar os lotes durante o dia e fazer toda a parte de conversão e compressão e OCR à noite, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser otimizado no próprio software. Né? Os estándares ISO, portanto, não definem tipo de arquivo, de qualidade e tamanho de arquivo, depende das ferramentas que cada empresa tem. Abordagem simples, transformar JPEG ou TIFF em PDF-A, e a abordagem avançada, que é o uso das camadas, como a gente viu atrás. Okay? Eu me estendi aqui, talvez em 1 minuto, mais ou menos, do meu tempo, 2 minutos. Eu estou agora vou passar aqui a palavra para o Max, tá? Que é o nosso especialista técnico aqui na área do PDF, do compressor. Tá? E aonde a gente vai ver agora exemplos de arquivos convertidos. Portanto, primeiro ele vai mostrar algumas imagens já convertidas e vai fazer algumas conversões ao vivo com vocês. Max, está me ouvindo? Estou ouvindo, mas como é que é o som agora? Espera aí, não, eu vou passar para você, só um segundo. Thank you very much, Ricardo. So I will switch to Max. You switch there, okay. Thank you, Thomas. Now the attendees should see the screen of Max. Okay. This looks like. Looks good. Ok. Bom dia a todos. A gente vai fazer uma rápida apresentação sobre o software Luratec Compressor. Basicamente existem 2 versões, uma versão corporativa que você vai fazer em vários diretórios diferentes, você pode criar um hot folder, você pode fazer em subdiretórios, você pode fazer milhões de documentos, e essa versão ela roda 24 horas por dia. Ela é dividida em cores do computador e que você pode usar até 8 cores do seu computador.
E existe uma outra versão que chama-se Desktop. Essa daqui que está na tela agora para vocês. É uma versão simples, extremamente barata, e você vai selecionar um documento e você vai fazer a compressão desse documento através do Luratec PDF Compressor. Tá? Como é que funciona essa versão? É muito simples. Por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar um documento. Tá? Preparei aqui os documentos para a gente ver, imagens originais. Temos vários tipos de documentos, de cartórios, jornais, mapas, obras raras, documentos A3, A4, A2. Tá? Muito simples de utilizar. Você vai simplesmente pegar o seu documento. Por exemplo, eu vou pegar um documento que é um tamanho A2. Tá? Esse documento, para ter uma ideia, ele tem 2,7 MB em JPEG, tá? E essa imagem em TIFF deve estar em torno de 120 MB. Tá? Selecionei essa imagem, vou colocar a minha opção que eu quero, a qualidade de compressão que eu quero, posso fazer OCR ou não do documento e posso transformar em PDF ou PDFA já. Tá? O documento de saída eu estou gravando dentro do Imagens, vou botar no outro diretório, Imagens originais, Luratec PDF Compressor. E vou simplesmente comprimir. Tá? Essa versão é muito utilizada para advogados, porque você faz um PDF grande de qualquer tipo de documento e depois você faz a compressão para você poder enviar esse documento pela internet. Ou subir no site do fórum também para você utilizar assim. Fica bem fácil de você utilizar. Não precisa entender nada de digitalização e nada de compressão. Simplesmente seleciona o documento e manda imprimir. Tá? Aqui está fazendo esse documento e ela vai estar aqui, imagens originais. Luratec, PDF Compressor. E agora vamos pegar ela aqui. Tamanho aqui. Tamanho do documento. Cadê? Tamanho do documento. Ele está convertendo. Esse daqui é um processo, um documento A2. Tá? Esses daqui são alguns outros documentos que eu já fiz agora. Ó. Por exemplo, o teste número 1. Tá? Esse daqui é uma certidão normal de cartório. Tá? Você aplicou já a parte do OCR inteiro do documento aqui, ó. Vocês podem ver, pode ser selecionado. Tá? Você tem a parte de cores do documento, tá? Você vê que a assinatura está colorida. Tá? E agora sim que a gente tem a grande vantagem, que a gente pode abrir o sistema de camadas do documento, tá? E retirar o fundo para impressão. Tá? Eu posso imprimir esse documento ele sem o fundo ou sem as cores do documento. Aquele documento que a gente gerou, está aqui, ó, 219 kilobytes. Tá? Se você abrir isso daqui é uma ficha de como é que eu vou explicar? De imigrantes, tá? Que era tamanho A2. Você pode muito bem agora tirar o fundo para imprimir ele, ou sem o texto color aqui. Era um documento de 45 centímetros por 60 centímetros. Esse formato agora, tá? Ele não tem mais limite de zoom, tá? Então você pode fazer o zoom que você precisar no documento. E você pode imprimir ele tanto com camada ou sem camada. Tá? Esse seria o PDF Desktop, é extremamente simples. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o corporativo. O corporativo é esse daqui. Você pode montar várias aplicações aqui para você utilizar. Tá? Eu montei uma série de aplicações aqui escolhendo diretórios diferentes, por exemplo, cartórios, certidões A4, livro de transcrição, documentos A4, documentos A3, jornais, obras raras manuscritos e mapas. Tá? Todos esses documentos eles estão aqui, ó, nos documentos originais. Aqui. Esses são os documentos que eu tenho. Então, se eu abrir a parte de mapas e ver os mapas convertidos, eu tenho. Esse daqui é um típico de um cliente que mandou semana passada para a gente. Esse é um mapa que tinha 4 metros de comprimento. E a gente digitalizou ele colorido com 300 por 300 dpi. Esse arquivo, originalmente, ele tem 850 megabytes. Em JPEG ele está em torno de 50 megabytes. Porém, ainda é impossível dele poder transmitir via internet ou guardar esse tipo de documento aqui, porque acaba sendo muito grande os documentos. A gente fez uma solução de compressão e esse mesmo documento, para você ter uma ideia, em PDF Luratec ficou em 1 MB e 100. Vamos abrir o documento. Você pode ver que o documento é o mesmo. Tá? E agora sim a gente pode fazer a parte do zoom dos documentos.
Vou abrir aqui mais fácil. 100%. E eu tenho... Deixa eu tirar aqui. E eu tenho o documento de novo aqui. Esse documento são 4 metros por meio metro de largura. Esse documento é um documento em camadas, que eu posso desabilitar novamente o fundo e a cor do texto para fazer a impressão. Fiz diversos outros tipos de documentos, jornais, obras raras, qualquer tipo de documento que você queira, manuscrito, por exemplo. Se você pegar algum tipo de manuscrito, está com em torno de 1,7 MB em JPEG. E o mesmo documento comprimido, 008, obras raras, manuscritos 008, está em torno de 82 kilobytes. Tá? Todos esses PDFs são PDF-A, versão 3 já. Novamente, você tem a parte das camadas e a parte do background para você poder fazer a impressão ou a visualização. A ideia do Luratec é justamente você disponibilizar os documentos. Fica muito fácil para você disponibilizar. Então, na hora que a gente cria as aplicações, é muito simples de usar, você simplesmente dispara os processos e ele automaticamente vai retirar todas as imagens que você selecionou nos diretórios e vai jogar nos diretórios específicos que você já escolheu. Você pode escolher com OCR, sem OCR, com camada, sem camada, qualquer tipo de aplicação. Para criar uma aplicação nova, é muito simples. Você vai simplesmente criar a sua aplicação, vai escolher o diretório ou os arquivos, pode criar um hot folder que você fica checando automaticamente se existem documentos dentro dos diretórios ou não, pode juntar todos num PDF só. Tá? Você vai escolher o tipo de saída que você quer, se você quer PDF-A versão 1, 2 ou 3, ou se você não quer utilizar o PDF-A, você pode incorporar a parte de metadados nos documentos. Você pode fazer a importação de um XMP se você estiver utilizando com metadados. Tá? Você pode mover os documentos depois de processado para diretórios diferentes. Tá? Pode utilizar o processo de OCR já em português. Tá? Pode criar textos dos documentos. Criar um documento TXT do OCR criado. E pode escolher a parte da compressão. Tá? Basicamente, a standard e a check são as que vão fazer em camadas, a foto não vai fazer em camadas e a black and white não vai fazer em camadas. Tá? É muito simples de utilizar o software. Tá? Na verdade, você só tem que instalar num computador e ele vai usar 1 ou 2 ou 3 cores desse computador. Tá? Eu acho que o software é mais ou menos isso. Aqui é o processo inteiro que eu converti todos os documentos novamente. Tá vendo? Nesse caso, ele está usando os 8 cores do meu computador. E daí você tem jornais. Vamos pegar algum exemplo de jornal. O jornal é um documento difícil de fazer. Por exemplo, se eu pegar esse jornal de 1974, vou pegar um com foto. Esse 1972 tá? É um típico de um jornal digitalizado. Tá? Esse arquivo tem hoje 5.400 MB, tá? E o mesmo documento hoje, PDF Conversas, Jornais, 1974, estão com 286 KB. Oh, peguei errado? É o 1972. Esse, tá? Novamente, eu tenho a parte de camadas, que eu posso imprimir sem as camadas ou sem o texto color de vocês documentos. Esse daqui é um arquivo agora que a gente chama-se fractal, que ele não tem mais limite de zoom nos documentos. Então, o zoom que você fizer no caractere não vai interferir mais na qualidade do documento. Aqui existem vários exemplos de documentos A4. Normalmente eles ficam com de 30 a 40 KB, coloridos. Então, se eu pegar qualquer documento desse, eu vou ter aqui, por exemplo, uma obra rara de 21 centímetros de largura, que eu posso tirar o fundo para impressão dele sem o fundo.
e esses arquivos ficam extremamente reduzidos. Em torno de 48 KB uma imagem colorida. Eu acho que a parte do software é extremamente simples de utilizar. Tá? Vocês têm mapas. Esse daqui é um mapa que a gente fez num projeto para o Niemeyer, tá? Que ele tinha os documentos, que justamente as plantas que eles utilizavam. O problema é que essas plantas eram extremamente grandes e ficavam difíceis de disponibilizar isso na internet. Tá? O que a gente fez? Fez a compressão desses documentos, tá? Em torno de 80 a 100 megas, e ficou com 54 KB. E novamente você pode tirar o fundo. Isso. Para a compressão. Pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, a parte do software. Tá? Agora a gente vai abrir uma parte para vocês perguntarem qualquer tipo de dúvida que queiram, e a gente vai estar aqui para responder esses documentos todos. Thomas, I believe we can change for Ricardo now. Okay, thank you, Max. So I will try to make Ricardo a speaker again. So now I switch to Ricardo. I don't know whether you have still slides, Ricardo, but there are a lot of questions which you can hopefully see and start the discussion. Ok. Bom, voltamos aqui comigo, gente. Obrigado, Max, aí pela tua apresentação, muito boa. Acho que deu para vocês verem na prática aí realmente que o software funciona, não é uma coisa só, enfim, que a gente fala e tal. Não, a gente gosta de, como se diz aqui no Brasil, o pessoal que está aí fora, a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau, como se diz. E realmente, quer dizer, o software é sensacional, tá? O índice de compressão dele é algo que, quando a gente apresenta para as pessoas ficam realmente encantadas. As aplicações são as mais diversas possíveis, né? E agora, como eu falei no começo, a gente vai abrir um tempinho aí de 10 minutos para que o pessoal possa colocar aí as suas perguntas, enfim, a gente está aqui à disposição para atendê-los. Aqui. Ok, vamos ver as perguntas aqui que a gente tem. Só um segundo. Vou tentar abrir aqui as perguntas que está. Vamos puxar aqui que a gente tem uma série de perguntas. Então vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ampliar aqui as perguntas. Ok, então vamos começar aqui. A primeira pergunta que a gente tem. Só um segundo. Áudios. Ok, então tem uma pergunta aqui do Giovanni Merlo. Né? Existe alguma restrição ou incompatibilidade dos leitores atuais, Adobe Reader e outros, de PDF para os formatos PDF A1 e PDF A2? Né? Eu te diria que é assim, Giovanni, os formatos gerados, eles são compatíveis com qualquer Reader, qualquer Adobe Acrobat Reader. Tá? O indicado é a partir da versão 11, que é onde você tem aquela questão das layers. Não sei se você conseguiu ver do lado direito, onde tem a opção de você mostrar, suprimir ou não o texto, a parte colorida e tal. Isso é a partir da versão 11 do Acrobat Reader. Tá? Como vocês sabem, esse Acrobat Reader ele é gratuito, é um software de download livre. Tá? Então, quer dizer, o que eu recomendo é que vocês tenham a partir da versão 11 para terem essas funcionalidades. Okay? Mas respondendo a tua pergunta, portanto, os PDFs aqui gerados, eles são abertos em qualquer reader. Okay? Depois tem uma pergunta do João Araújo Silva. Preciso validar pelo Adobe norma ISO 9019? Não, você não precisa validar nada. Você vai gerar o PDF, como eu acabei de dizer, e você vai abrir esse PDF em qualquer reader. Tá? Ricardo, ele já é validado pela 19.005, é isso? Então, ele já é validado. Não, o software é validado, mas eu digo, o usuário ele não precisa fazer essa validação.
Não, porque se você abrir qualquer PDF do Luratec, já vai vir com a 19.005-3, que é a versão 3 já. Legal. Aí temos uma outra pergunta aqui do Giovanni. Quais as métricas de tempo envolvidas nas compressões dos arquivos para PDF-A? Exemplo, converter um arquivo PDF-A colorido para um documento com 100 páginas tem o tempo de X milissegundos. Então, aí vai depender, Giovanni, de duas coisas. Tá? Primeiro, qual é a versão do PDF Compressor que você vai estar utilizando? Como o Max falou, a gente tem a versão desktop, que é uma versão tipo standalone para um PC, e tem a versão de rede, né, que é a versão Enterprise, vamos chamar assim, que é o nome correto dela. E essa versão Enterprise ela pode ser fornecida de acordo com o número de cores do servidor. Tá? Então, aí a gente teria que fazer saber primeiro qual seria a versão que você estaria usando para fazer uma conta. De toda forma, se eu considerar a versão básica de Enterprise, por exemplo, que é a versão de 1 a 2 cores, tá? 100 páginas, um documento, vou considerar aqui que seja um A4, né? Eu vou pedir Max. Ricardo, se não tiver OCR, vai sair em torno de 40 páginas por minuto. Pronto. E com OCR? Com OCR em torno de 20 páginas por minuto. Depende da quantidade de informações que tiver lá dentro. Pronto. Então, acho que está respondido aí ao Giovanni essa pergunta. Mas, Giovanni, se você precisar, a gente pode te encaminhar um link do software e você pode testar na sua própria máquina na mesma velocidade. Isso. Depois, Giovanni apresenta uma outra pergunta. Gostaria de integrar o PDF Compressor aos meus processos automatizados. Existe API para essa integração? Não, Ricardo, deixa eu responder. Giovanni, é assim, ó, o que você pode fazer, você pode criar um hot folder e sempre que a sua aplicação mandar documento para esse hot folder, ele vai automaticamente já converter e vai jogar em outro diretório para continuar o seu processo. Tá? Depois a pergunta do Otávio, acho que o Max também pode responder, porque foi ele que fez essa conversão do mapa. Quanto tempo demorou para fazer a conversão do mapa, Max? Dá em torno de 1 minuto e meio só esse. Tá? Lembrando que é um mapa com 4,5 metros, não é um mapa padrão. Ele descomprimido, ele tem 850 megabytes. Então a gente está falando, só para vocês terem, enfim, insistindo nesse ponto, né? Mas a gente falando, um mapa de 850 megas, ele passou para 1 mega. Aí vocês viram a qualidade da imagem que foi gerada. Tá? Depois, uma pergunta da Denise Ramírez Machado. Prezado Ricardo, o software serve para converter de PDF para PDF-A? Também. Pronto, o Renato já respondeu, também serve. A Cíntia Takahashi, acho que é assim, desculpa se estiver falado errado. O PDF Compressor divide o documento em camadas. O uso de layers é permitido para o padrão PDF-A? Sim. Tá? Inclusive, só para fazer um adendo, a Luratec, não é, que é a empresa que desenvolve o PDF Compressor, é membro da associação da PDF Association. Né? E nós também, enfim, como distribuidores, também somos membros. Então, todos os desenvolvimentos que a gente faz em cima de PDF, né, eles estão avalizados pela Adobe dentro da associação do PDF, que é o PDF Association. Tá? A Dália Guerreiro coloca aqui, que esquema de metadados utilizam? Vou pedir ajuda do universitário Max. É assim, ó, os metadados você pode incorporar qualquer metadados, desde que você crie um arquivo XMP com os metadados para você incorporar no cabeçalho do documento na hora da criação. Ok. Depois uma pergunta de novo do Otávio. O formato permanece PDF. Sendo assim, posso pegar um servidor de imagem já indexado em um sistema de GED-SM e compactar... Exatamente, pronto. A resposta é sim. A ideia é exatamente essa. Hoje a gente tem muitos clientes que têm um servidor cheio de imagens, que você optou por gravar as imagens em JPEG, ou JPEG 80%, 60%, e hoje a gente está com um servidor extremamente cheio de imagens. O PDF Luratec faz exatamente isso. Ele pega o servidor inteiro de vocês e recomprime totalmente de novo por PDF. Se você tiver as imagens PDF, normalmente ele vai comprimir também. Tá? O grande problema que a gente vê hoje em dia é que hoje existem muitos softwares que geram PDF. Porém, eles acabam fazendo muito erro de compressão. Por exemplo, se você tiver um PDF de 100 páginas e você tenha 2 ou 3 ou 4 páginas coloridas e o resto preto e branco, ele acaba não comprimindo e deixando um arquivo com quase 100 megas.
E o PDF Luratec faz exatamente isso. Ele pega e comprime cada imagem dentro dele com uma compressão novamente. Tá? Então acaba reduzindo muito. A gente tem umas versões instaladas em universidades que são exatamente para isso, para fazer compressão de arquivo de teses de alunos. Que o pessoal gera direto no Word, e quando gera uma foto, que você tem várias fotos no Word, esse arquivo acaba ficando com 5, 6 megas só essa página. E o Luratec vai lá e comprime exatamente tudo de novo. Ok, Marcos, obrigado. Depois o Alexandre Moraes coloca a mesma pergunta que a gente já respondeu atrás, quer dizer, pegar um PDF comum e criar um PDF pesquisável, né, confirmando, pode-se sim fazer isso. Depois a Caian Busque Porto, software Luratec pega os arquivos em subdiretórios e salva, exatamente, é isso mesmo. Você define qual é o subdiretório onde você quer que o software vá buscar os documentos originais, vamos chamar assim, e processa e salva nesse diretório ou num outro diretório que você indicar. Com a mesma raiz também no outro diretório. Isso. Quanto tempo leva para processar 5 imagens de 200 megabytes? Então, Otávio, isso aí vai um pouquinho de acordo com a outra pergunta que eu respondi atrás também. Tá? Vai depender da versão do PDF Compressor que você vai ter e o número de cores disponíveis que ele vai estar trabalhando. Tá? Em suma, se a gente pegar uma imagem aí, a mesma versão original, de 2 cores, por exemplo, né, vamos usar como média, 5 imagens, max, 200 megas, ou seja, 1 giga. Depende. Se for um arquivo de 200 MB, ele vai fazer em torno de 1 minuto. Se for 200 ou 300 páginas dentro desse arquivo, ele vai contar por páginas em torno de 40 páginas por minuto, se não tiver OCR. Tá? Mas, Otávio, se você quiser, a gente pode encaminhar o link, ou você pode me encaminhar as imagens que você quer converter, a gente converte e te manda de volta também. Entendeu? Normalmente, a gente disponibiliza o link do software para você abaixar na sua máquina e instalar na sua máquina também. Só que essa versão que é disponibilizada, ela sempre vai marcar uma marca d'água no meio das imagens. Se você quiser um documento convertido, é só mandar para a gente o link, a gente abaixa e converte para você e manda por e-mail normalmente as imagens. Isso é uma coisa que a gente faz bastante com o cliente, né? Que às vezes o cliente não tem tempo, ou às vezes, enfim, não é. A gente tem aqui, está falando com uma plateia de especialistas em imagem, em software, e pessoas que, enfim, não estão tão familiarizadas com isso. Então, por vezes, quando a pessoa tem alguma dificuldade, às vezes até uma preguicinha mesmo, de baixar o software, de instalar e ver como é a funcionalidade e tal, a gente pede para que essa pessoa pelo menos suba a imagem num Dropbox, por exemplo, um software que permita fazer o upload de imagens, ou mandar para a gente um CD, se for o caso, ou um HD, né? E a gente faz o teste aqui para vocês e devolve o resultado por e-mail. Né? Então, quer dizer, para devolver por e-mail, por aí vocês já têm uma ideia da taxa de compactação. Então, é muito comum a gente mandar resultados para cliente, 5 minutos depois o cliente ligar e falar, mas como é que você conseguiu fazer isso? Né? Me devolver 100 megas, 200 megas por e-mail com 1, 2 megas de tamanho. Né? Então, isso é uma das brincadeiras aí boas, não é, que a gente faz com os clientes. Tá? Passando à próxima pergunta aqui, eu vou tentar não me estender muito nas respostas, porque tem bastante pergunta ainda. O Rogério Souza coloca aqui, obrigado pelos parabéns, Rogério, realmente o software é bem bacana. Existe possibilidade de rodar o software no Linux? Dá para rodar, Marcos, no Linux? Não. Não, só no Windows mesmo. Né? Qual o tempo para comprimir, por exemplo, de 850 megas para 1.100 megas? Foi 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Essa pergunta do Percy. Depois, o Joaquim Santos. Temos muitas obras para converter. Podemos instalar o programa em outras máquinas ou a licença está associada à máquina? Na verdade, você vai comprar, você vai adquirir uma licença de 1 ou 2 ou 3 cores, e essa licença ela pode enxergar a tua rede inteira. Então você não precisa mover nada disso aqui. Só um computador, ou 1 ou 2 cores do computador é que vão ficar rodando. A ideia é que o Luratec ele sempre roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então, muitos clientes adquirem mesmo uma versão de 1 core só, que é mais do que suficiente. Legal. Qual a porcentagem? A Marcélia Oliveira pergunta, qual a porcentagem de redução de uma folha A4, digitalizada normalmente, para a compactação? Assim, ó. Hoje um documento colorido A4, você consegue fazer ele em torno de 20 a 30 KB, normalmente. Tá? E aí também tem uma questão, Marcela, que é no próprio software, você como usuário, você pode definir qual é o nível de compactação que você quer aplicar naquele documento. Tá? Isso é uma coisa bem bacana, porque não é uma compactação só.
padrão. Tá? O usuário, a pessoa que está, né, fazendo ali, usando o software no momento, ela pode fazer, por exemplo, imagina que você vai compactar um livro, você pode, onde as páginas, praticamente todas as páginas têm a mesma coloração, a mesmo amarelecido, se for o caso e tal, e você faz um teste com a primeira página, por exemplo, e depois mantém esse nível de compressão para todas as outras páginas seguintes. Okay? Depois o Joaquim Santos, Biblioteca Pública, não, só aparece o contato dele. O Otávio Pereira, novamente, pode ser utilizado para padronização de formatos convertendo arquivos DOC, XLS, etc. Sim, Otávio, e isso é uma das grandes vantagens também desse produto. Tá? Você pode pegar não só formatos de imagem raster, né, como TIFF, JPEG, enfim, BMP, como também pode integrar os documentos criados digitalmente. Okay? Qual o valor do software? Pergunta do Robson Aparecido. Então, Robson, depende da versão do software. Esse software ele tem N, vamos dizer, versões. Né? Tem desde a versão desktop, tá? Uma versão desktop, só para você ter uma ideia, que é aquela versão que vai rodar no computador, hoje ela está na faixa mais ou menos, eu vou te dar um valor assim aproximado, deixa eu pegar aqui, peraí. A versão desktop você tem que selecionar arquivo a arquivo, tá? Ele não permite fazer lote de arquivos. É a grande diferença para a versão de rede. Mas ele começa, vai em R$260 e pode chegar até R$40.000, dependendo da versão que você quiser. Tá? Mas isso depois a gente vai deixar os nossos contatos com vocês. Vocês podem mandar um e-mail para a gente, explicar direitinho o que é que você pretende digitalizar, o que você pretende converter, perdão, quantidade, volume, prazo, tá? Que são informações importantes e a gente, enfim, vai calcular para você qual é a versão mais adequada para a tua aplicação. O software é baseado em volume por ano de digitalização. Por exemplo, você pode comprar uma versão de 100 mil documentos por ano, ou uma versão de 200 mil, 300 mil, ou uma versão ilimitada. Aí que ele vai ser escalonado desde R$250 até R$45.000. Depende muito da aplicação que você vai utilizar. O Otávio depois pede o link do software. Eu vou pedir, Otávio, depois para você mandar para a gente, então, isso por e-mail, tá? Que a gente já fica com o teu e-mail cadastrado e é mais rápido de te responder. O João Araújo Silva, marcas d'água feitas no Lura podem ser tiradas pelo Adobe Acrobat? É assim, João, essa marca d'água que você viu é porque a versão que a gente usou aqui é uma versão demo da Luratech. Na versão, óbvio, que você vai comprar, não vai ter lá marca d'água nenhuma. Tá? Isso é só uma versão que a gente baixou rápido. É a mesma versão, por exemplo, se você baixar no link que eu posso te informar lá para você baixar uma versão de teste, todas as imagens vão ter esse carimbo Luratech. Tá? Mas na versão que você comprar, fica descansado que não vai ter lá marca d'água nenhuma. O Rogério Souza, novamente, pergunta, teria condições de obter uma versão de demonstração do software? Sim, como a gente já falou. Manda para a gente, Rogério, o teu contato, por favor, e a gente te manda o link para você baixar a versão demo. Tá? O Marcelo Raposo pergunta, os PDFs abrem e-readers, não Adobe? Tá? Vai abrir, Marcelo. Não, abre, mas assim, se você estiver usando o Fox Edit, ele não vai habilitar a camada, porque ele não sabe controlar a camada dentro do PDF. O Adobe Reader consegue controlar a camada. Eu te sugiro realmente sempre baixar uma versão original, já que ela é gratuita, né, do Reader da Adobe. Tá? Você vai ter todas as funcionalidades lá embutidas e vai estar com o produto original Adobe. Que mais? A Dália coloca aqui pra gente, Dália Guerreiro. É possível adicionar sumário ao PDF? Ou seja, eu acredito que a Dália está perguntando se é possível adicionar um índice ao PDF. Seria isso? Eu acho que sim. A gente tem lá os metadados com que você pode extrair dados. Você consegue, sim. Tá? Mas consegue importar os bookmarks, consegue fazer sumário, consegue fazer essa parte toda. Ok. Como os do Chrome? Acho que seria o quê? O sumário do Chrome, talvez? Uma pergunta do Marcelo. Deve ser complementando a pergunta da Dália, talvez. Não sei, não entendi essa pergunta do Marcelo aqui. Posso processar um diretório de PDFs pré-existente? Sim, Marcelo, pode processar sem problema nenhum. Depois o Rogério pergunta aqui, quais são os custos das versões? Tá? Então, como o Max te falou, Rogério, existem várias versões. Né? A gente precisa entender qual é mais ou menos o volume que você precisa digitalizar por ano, ou se você precisa de uma versão desktop, tá? Para te indicar a versão mais adequada. A Dália depois pergunta novamente, mantém as estruturas das pastas originais? Sim, Dália, mantém as estruturas.
Depois, subir aqui um pouquinho mais, o Giovanni novamente pergunta, a compressão realizada pelo Luratec afeta arquivos PDF que estiverem assinados com assinatura digital padrão ICP Brasil? Provavelmente você vai ter que assinar novamente o PDF, porque você vai mudar a estrutura do PDF e para você certificar ele, você precisa assinar ele novamente. Exatamente. Tá? Senão, a gente estaria aí modificando digitalmente um documento e já não seria mais original. Se, na verdade, a partir do momento que você mexe nele, você está criando um segundo original. Qual o preço da versão desktop, Enterprise, até para 2 núcleos? Pergunta do Flávio Pontes. Então, a versão desktop, como eu disse, está na faixa de mais ou menos de R$260, tá? E a versão de 2 núcleos, se eu não me engano... Mas aí depende, não, Ricardo, depende da quantidade de volume anual que você vai fazer. Exatamente. Pode ser 100 mil, 200 mil, 100 mil, quanto você desejar. Tá? Depois, o Otávio, novamente, existem 2 Otávios participando, ok. Alexandre pergunta novamente, teria como passar um link para testar os armas do Luratec? Mesma resposta que eu já dei anteriormente, me manda o teu contato, Alexandre, que a gente repassa para você o link. Giovanni, Luratec possui funcionalidades para assinatura digital durante a compressão? Não. Não, isso não, se você vai ter que usar aí um software de assinatura digital, tipo ICP, enfim, usar um desses provedores. Software compatível com Mac, também já respondemos, tanto o software roda em Windows. Compactação é por perda? Não, Antônio. Não, a compactação é feita em camadas. O que acontece? Hoje, quando você usa um JPEG para fazer comprimir, você tem uma camada só, isso aqui. O Luratec, ele desmonta o arquivo em 3 camadas. Uma, justamente, o background, que seria as cores, uma foreground e outro texto color. E a gente usa compressões diferentes em cada camada diferente. Por exemplo, um arquivo JPEG hoje de 24 bits tem 16 milhões de cores. Na verdade, quando você desmonta o arquivo, você não precisa ter 16 milhões de cores. Você pode ter 16 cores que você vai fazer o mesmo efeito do colorido, porém não vai ser mais 16 milhões de cores. E aí sim a gente aplica o JPEG 2000 ou JPEG em cima dessa camada sozinha. Beleza. Depois temos aqui o Fernando Amador. Posso automatizar a conversão de uma pasta específica com arquivos PDF em tempo real? Sim, Fernando. Você já falou, você pode ir lá ir digitalizando e ao mesmo tempo já ir comprimindo. Ou você pode optar, é uma escolha sua, fazer depois a compactação e conversão no final do dia, especificando uma data, um horário, por exemplo, para começar, e ele vai fazendo isso fora do horário. Tá? O Marcelo Raposo pergunta aqui, abre no Reader mais antigo, sem os layers. O Max respondeu isso, a imagem você abre, a única questão é que pode ser que você não abra a questão dos layers só. É assim, ó, a partir do layers é o seguinte, a versão 9 do Reader controla os layers em PDF-A. A versão 10 tem um erro da Adobe que não controla em PDF-A, mas em PDF normal ele abre. Mas você pode abrir esses arquivos em qualquer tipo de Reader, desde a versão 3, 4, 5, 6 e vai embora. Ok, depois o Giovanni pergunta novamente aqui, a versão do Luratec trabalha na arquitetura de 64 bits? Sim, sem problema. 64 e 32. Isso. Carla Eiris pergunta, boa tarde, pessoal pelo atraso. Ok, não tem problema, Carla. Espero que você já, enfim, esteja ouvindo aí as nossas respostas às questões colocadas pelo pessoal. A Iris Dantas, nós temos livros de registros do Senado da Câmara de Natal, Rio Grande do Norte, com 11 gigas cada em TIFF. Iris, você tem um problemão aí. Se você quiser, pode me mandar 1 ou 2 páginas disso, ou por um FTP, a gente abaixa, converte e te manda de volta para você ver o resultado final. A Iris provavelmente, né, só assim fazendo um adendo bem rapidinho, eu tive uma situação, e a Iris talvez vai entender o que eu estou falando, de um pessoal que implantou um sistema de digitalização de livros, né, que sempre são gerados arquivos tamanho gigantescos, e de repente o pessoal da área de TI, da área de informática lá da empresa, começou a ter reclamações que o tráfego na rede estava muito lento. Né? E aí foram ver, realmente era o tal super mega museu que esse departamento estava criando, que estava pesando o tráfego dessas imagens. Imagina, 11 gigas cada livro, né? O peso que isso, o problema que isso não causa. E aí foi realmente tratado aí uma situação com o PDF Compressor e a gente conseguiu resolver aí o problema, tá? Mas, Iris, como o Max acabou de te dizer, você pode, se quiser, enfim, mandar um livro para a gente, ou algumas páginas só por, sei lá, por FTP ou mesmo um CD, e a gente faz um teste para você.
Dália Guerreiro, pode-se adicionar a marca d'água? Tá? Você pode adicionar tanto no software como alguns, no PDF Compressor, como alguns scanners que têm essa funcionalidade no software. O Otávio Oliveira, obrigado, Ricardo Max, de nada. O Otávio, nós estamos aqui à sua disposição. O Gerson Pereira, deve ser o meu amigo Gerson Pereira do Arquivo Nacional. Converte a partir de arquivos PDF OCRizados. Sim, não tem problema. Não tem problema, Gerson, você pode pegar esses PDFs e passar ao OCR. O João Araújo Silva, novamente, eu quero pôr a marca d'água para identificar a fonte de criação. Por isso, não tem problema, pode criar a imagem que você quiser de marca d'água. Ok. Depois temos aqui a Cíntia novamente. O PDF Compressor permite a inserção de marca d'água personalizada? Sim, Marcos acabou de responder. O Fernando coloca aqui algumas perguntas, eu vou tentar responder todas de uma vez. Gostaria do link para testar o software, contato e-mail. Ok, Fernando, já estamos aqui com o teu e-mail, tá? Mas você vai poder me mandar, eu vou pedir para cada um que quiser o link que passe para o nosso e-mail, em vez de mandar aqui pelo chat, senão a gente vai ficar maluco aqui copiando e-mail, tá? Depois, o Alexandre Moraes. Obrigado pelas informações, de nada, Alexandre. Fiquei 2 minutos sem internet, Percy. Já respondeu minha pergunta, pode repetir, por favor. Vamos lá, Percy, o que você tinha perguntado aqui? Deixa eu ver rapidinho. Percy. Só um segundo. Qual o tempo para comprimir os 850 megas para 1.1 mega? 1 minuto e meio. Está respondido. Vamos voltar aqui. Onde é que nós estávamos? Lá, só um segundo. Aqui, o Antônio Santos. Como produzimos 16 milhões de imagens anos de fotogramas digitalizados, em qual classe de tabela de preços cairíamos? Antônio, sairia na de um core. Você vai cair numa classe de... Nós temos 2 cores. Não, Max, eu estou falando em classe de volume. Você não vai comprar... Então, mas daí tem que ser ilimitado. Tem que ser ilimitado, exatamente. Você não vai estar comprando uma versão de 100, 200, 300 mil documentos por ano. Tá? Existe uma versão que é a versão ilimitada. Que são sempre, como o Max disse anteriormente, são versões anuais. Tá? Você vai comprar, por exemplo, agora, dia 26 de março. Ela é válida até 26 de março de 2015. Tá? Mas é uma versão ilimitada, ou seja, você pode colocar 16 milhões, 20 milhões, 10 páginas. Tá? É a versão, enfim, com valor um pouquinho mais alto, mas é o que você pode digitalizar o volume de imagens que você precisar. O Gerson, portanto, é ele mesmo. Boa tarde, Gerson. Um abraço para você. Marcelo Raposo, pode alterar o PDF depois de processado? Depende do... Pode, é um PDF normal. Enfim, isso aí para você entender um pouquinho melhor o que você gostaria de alterar no PDF. Marcelo, é o seguinte, você tem que tomar cuidado que o software que você vai alterar, ele saiba fazer camada, porque tem muito software que não sabe fazer camada. Então, na hora que ele pega um arquivo Luratec, ele faz a alteração e na hora que ele fecha, ele não consegue gerenciar as camadas novamente. Ok. O Rogério agradece também a apresentação. De nada, Rogério. Estamos aqui à tua disposição. Tá? O Robson, o link do software, já respondi para o pessoal. Tá? Depois me manda, peça por e-mail, por favor, Robson. Ok, o Percy Ricardo. Já passou o e-mail da Scan para eles passarem. Tá, não, tem no final da apresentação, tem os e-mails. Vamos lá, o João pergunta, é fácil... Opa, pera lá. Agora, vamos aqui. O João pergunta se é fácil retirar a marca d'água feita a partir do Lura. Tá? Não, peraí, fácil retirar não. É assim, se você tiver uma versão que não é a comprada, ele vai ter uma marca d'água do documento, do Luratec. Se você comprou uma versão, você vai ter a versão sem a marca d'água. Se você quiser incluir, você pode incluir uma marca d'água sua, proprietária, dentro do documento para ele ter. Daí a pessoa não consegue retirar. Ok. Depois o Antônio pergunta aqui o valor aproximado da versão ilimitada. Vai depender também, Antônio, de que versão ilimitada que você pretende, né, de quantos cores. Tá? Hoje a gente tem versões de 1 até 8 cores no servidor. Tá? O Edson Marques da Silva, só para confirmar, não existe uma versão com licença fixa.
o que seria licença fixa, Edson? Sem limitação, talvez? Se for ser uma licença... Você pode comprar as versões de 100 mil, 200 mil, 300 mil e fazer o upgrade pagando a diferença até a versão ilimitada. Uma vez que você tem ilimitado, você não tem mais limite de velocidade ou de quantidade de imagens para converter. A única coisa que tem que lembrar é que o dia só tem 24 horas. Então, esse é o teu limite que vai ter para um core. Tá, e outra questão é se você quiser uma versão desktop, por exemplo, a versão desktop também é limitada, só que com aquele diferencial. Você não consegue processar lotes. Você tem que digitalizar arquivo a arquivo. Tá? Ou você processa um arquivo multipágina com 1000 imagens. Aí você pode fazer. Isso. Que mais? O Edson. Ok. Obrigado, Ricardo. O Marcos, Marcos deve ser talvez da MS Máquinas, talvez. Quanto à conversão de arquivos JPEG para PDF Compressor, é possível converter esses arquivos sem dificuldades? Sim, Marcos. Sim. Isso aí é feito automaticamente, sem qualquer dificuldade. Isso é muito simples. O próprio você só direciona qual é o diretório que você quer converter e o software se trata sozinho de fazer o restante. Ok, o Marcelo agradece também, o João, obrigado. O Gerson coloca aqui uma outra pergunta. Pretende criar arquivos com no máximo 10 megas. O software estabelece parâmetros automáticos para cada arquivo para atingir esse objetivo. Não, porque depende muito da quantidade de imagens que você tem. Você não consegue fazer um arquivo de 10 MB com 1000 documentos. Porque daí cada documento teria que ter 10K. E aí você não vai conseguir comprimir tanto esses documentos para chegar nesses 10 MB. O que te sugiro é que você divida arquivos, se você tem 1000 documentos, você divida em torno de 300 documentos por arquivo, aí você vai ter 10 MB, mais ou menos. Porque isso que o Max falou, Gerson, tem a ver com o tamanho do teu original. Você não vai ter, por exemplo, vamos supor que sejam 100 páginas, cada uma dessas páginas elas não tem exatamente o mesmo tamanho. Né? Elas não têm, por exemplo, 1 mega, às vezes varia de 1 para 1,5, e isso, claro, que depois vai, enfim, refletir depois na hora da compressão. Tá? O Emerson pergunta aqui mais uma pergunta, deixa eu ver, todas as versões, a licença é de 1 ano, ou é Emerson da Unicamp. Então, Emerson, a licença desktop não é anual, tá? Que é aquela versão individual. Todas as outras, elas são sempre anuais. Não, peraí, você compra a licença no primeiro ano e o segundo ano é só o suporte que você tem que arcar com o funcionamento da licença. Sim, exatamente. Você não tem que, a cada 1 ano você não tem que comprar uma nova licença, você só vai fazendo a atualização dela. Mas no caso do desktop, que é a versão do valor da licença. Uma vez só. O Edson Marcos da Silva, como trabalhamos com recursos enfim, cortou aqui, seria interessante se tivéssemos uma licença que dispensasse renovações. Isso seria possível? O que acontece, Edson? O que a gente faz às vezes com alguns órgãos públicos, né, é que a compra da primeira licença, a gente já inclui, pelo menos, dependendo da verba que você tiver, a gente inclui 3, 4, até normalmente 5 anos de renovação. Tá? Então você vai comprar uma única vez e depois vai ter essa licença pelo menos por mais 5 anos. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí, pessoal do CEDAP, deixa eu só fazer uma troca aqui, gente, peraí, só um segundinho, eu vou colocar aqui, só um segundo, peraí, eu vou colocar já aqui o slide. Tem um e-mail. Peraí, onde é que está? Aqui, ó. A gente tem aqui este aqui. Pera lá, deixa eu só fechar este. Questions. Um segundinho, calma que eu vou tirar aqui da frente. Beleza. Tá, aqui já tem os e-mails para vocês verem agora. Tá? Tem o e-mail do Max, o meu e-mail aqui no Brasil, e temos também o e-mail do Diogo lá em Portugal, para o pessoal que estiver de Angola, Moçambique, Portugal, poderem contactar com ele. Voltando aqui às nossas perguntas, o Rodrigo Fukuhara, o pessoal do CEDAP agradece pelas explicações, ok, obrigado, Rodrigo. O Edson, perdão, corrigindo, recurso de projeto, ok, pronto, acho que deu para você entender a minha resposta, Edson. O Giovanni novamente pergunta aqui, o software Ludatec suporta a leitura de arquivos para conversão de diretório de rede mapeado através do... Sim, pela rede. Já está respondido pelo Max, suporta. Mais alguma questão, pessoal?
Bom, pessoal, se não tiverem mais questões, tá, eu vou passar a palavra para o Thomas, que é da Luratec. Opa, entrou mais uma pergunta aqui, entraram mais duas. Vamos ver aqui. A Daiane pergunta, a versão desktop só converte PDF por PDF, não converte vários arquivos para a versão, para conversão de mais arquivos? Qual deve ser a versão? Ela quer saber se outro tipo de formato. Espera aí, um minutinho. Não entendi bem a tua pergunta aqui. Não, ela quer saber se é outro tipo de formato. Eu já sei o que ela quer. Peraí. Ela aceita, a PDF aceita o TIFF, JPEG, PDF, qualquer tipo de negócio. Também a desktop, tá? Mas só de imagem, só arquivo embaixo, Marcos. Ela complementa embaixo, por lote. Não, lote não. A desktop não. A corporativa sim. Agora, o que ela pode fazer se ela quiser usar o desktop é fazer um arquivo multipágina de 1000 documentos e aí sim se converte os 1000 de uma vez. Mas senão, a desktop você tem que selecionar um a um. Isso. O Rodrigo está perguntando se dá para mandar a apresentação por e-mail. Rodrigo, a apresentação vai ficar depois disponível no site. Depois eu posso te mandar o link aonde você e todo mundo, enfim, vai poder baixar a apresentação. Ok? Existe treinamento para ferramenta? Sim, Fernando. A gente pode fazer, eu não sei em que cidade você está, tá? Se você estiver em São Paulo ou em Lisboa, não sei em que cidade você está, a gente pode fazer o treinamento local ou então a gente faz o treinamento remoto via internet. Como a gente está fazendo essa apresentação, a gente pode fazer o treinamento. Ok? Existe a possibilidade de obter a gravação dessa apresentação. Eu acabei de responder agora, Rogério, isso vai ficar registrado na internet, tá? A gente vai ter um link lá onde está a apresentação. Depois eu posso te mandar por e-mail. Tá? Você só me manda um e-mail, por favor, solicitando o link. Apesar da gente vai ter o link de vocês todos, a gente manda o link onde vocês vão poder rever essa apresentação. Mais perguntas? Bom, a gente se estendeu um pouquinho no tempo aqui por conta das perguntas, o que é bom sinal. Né? O custo, o Edson pergunta aqui, repetir o custo da atualização. O custo da atualização vai depender da versão que você tem, Edson. Tá? Se for de 100 mil, 200 mil, ilimitada, isso a gente tem que ver caso a caso. Tá? Mas o valor do suporte é sempre 20% do valor da licença. Ah, sim, pronto. Se for percentual, tudo bem, é isso aí. Tá? Que mais? Mais alguma pergunta? Se não temos mais perguntas, eu vou passar então para o Thomas e a gente vai dar o webinar finalizado. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, tá? E que os nossos contatos estão aí embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à disposição para contactar com a gente por e-mail, por telefone, sinal de fumaça, enfim. Tá? Muito obrigado a todos. Thomas, I'm passing you the presentation now. I already make my finalization, so the word is I can pass the presentation to you. Okay, thank you very much. So no presentation anymore from me, and I understand you had a lot of interesting discussions. So if Max and Ricardo could not answer all questions, so they will be happy to contact you afterwards. So I would like to thank you for attending the webinar. I hope you received very good information, and as Ricardo presented, please feel free to contact our member and partner Max and Ricardo in Brazil, and obviously Diogo in Portugal. Thank you very much and have a good day. Bye-bye. Ok, um abraço.